Salve, salve, pessoal, muito boa noite. Boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos aqui. É uma grande satisfação. Aí o Matheus, o Douglas, o Gessé, Anderson, Lailton, Sol, Fera, Genilson, Alexandre, sejam todos muito bem-vindos, tá? Estou muito honrado aqui esta noite mais uma vez com o ilustre mestre Rafael Latti. Seja muito bem-vindo, mestre. Muito obrigado, querido. Então, hoje a gente vai falar, essa semana, umas 2, 3 semanas atrás, a gente falou sobre modelagem de ameaça no conceito mais amplo, né? Detalhamos alguns exemplos e etc. Mas hoje a gente vai falar um pouco sobre a questão prática do negócio, né? A gente vai pegar um exemplo aí, tá? E vamos detalhar, né? O Leste vai trazer para vocês. E no final a gente vai fazer aquele sorteio do treinamento do Leste. O Leste ajudou a gente aí nessa missão, né? Claro, tô junto, mestre. De ajudar aí. Então, quem quiser, compartilhe o link aí fazer aquela propaganda, né, de sorteio de canal, né? Se inscreve no canal, né? Só vai, só ganha as condições de ganhar o curso, né? Participar, se inscrever no link do Simpla, tá? Que a gente vai pegar a relação lá. E tá inscrito no canal, né? Compartilha com, marca 10 amigos aí. E aí a gente vai estar junto nessa missão. A ideia é que a gente compartilhar, né? Trocar ideia, essa área que a gente tá crescendo bastante, né? Application Security, arquitetura, então a gente precisa ter conhecimento, né, da modelagem, o que precisa fazer ali na parte de design, né, o Shift Security Left, para poder melhorar a nossa arquitetura no sentido geral. Então, boa noite aí, o pessoal bem diverso aqui, ó, Rogério, Marcelo, Nap, o Luanzão aí, Luanzeiro, o Paulo, sejam todos muito bem-vindos. Se quiserem compartilhar, fique à vontade aí, pode chamar todo mundo, né, o vizinho, o parente, o primo, o sobrinho, todo mundo para aprender modelagem de ameaça na prática, né? Olha, o Ó, que Eduardo Almeida orgulho, velho. botou aí, ó. Caraca, essa aqui eu vou mostrar, hein? Ah, esse subiu aqui. Meu xará aí mandou o melhor treinamento de DM, com certeza, cara. Um dos melhores mesmo, tá lá no top 5 lá. Só que falta um pouco de divulgação nossa, né? Vamos ajudar o Lati aí a crescer aí, melhorar nos ratings. Demorou, obrigado, meu lindo. Valeu, filho. Estamos com 18, 8 horas e 4 minutos. Espera alguns segundos, tá? Tá bom, Enquanto o você que pessoal manda, mestre. compartilha aí. Olha aí, ó. O Paulo Roberto mandou. Valeu, Paulão. Acho que o melhor feedback, cara, assim. Não sei se alguém que tá na plateia que já deu aula, né? Mas o Anselmo, o melhor feedback que a gente tem é dos alunos, sabe? Aí, Sem dúvida. não, lá, eu dei aula na universidade, cara, assim. Quando eu saí, né, aquele postzinho, né, macete lá no LinkedIn, falando, agradecendo o pessoal, que de fato foi uma experiência incrível, assim, pra mim, eu não esperava, e de repente, assim, você recebe vários elogios e vê a galera crescendo, né, e desenvolvendo, se formando e conseguindo emprego, e, pô, é muito gratificante, tá? Aí, é gratificante pra caramba, e ter esse tipo de reconhecimento é massa, né? Pra caramba. Obrigado, Lanito. Beijo, meu lindo. Aí, manda muito. Modelagem e muito mais, né, cara? Muito stream aí. Mas vamos lá, 8h05, né? Acho que a gente já pode Bora, iniciar. querido. E aí, fazer a bajulagem aí antes. Obrigado, Napi. As autarquias. Aí, ó. Vamos aqui mandar a tela do lado, tá? E aí fique Bora, à querido. vontade, pessoal, para interagir. O lado não vai estar vendo, né? Aqui o chat, mas Vai me gritando que eu paro aqui, é, querido. Que infelizmente eu tô sem dois monitores. Mas vamos lá, gente, ó. Eu vou tentar dar uma abordagem aqui em cima do tema o mais prático possível. Lógico que se eu conseguisse passar tudo que eu tenho para passar de modelagens em 1 hora, eu não tinha feito um curso de 9, né? Mas, então, feito esse disclaimer, vamos lá. Qual que é o grande drama com a maioria dos métodos de modelagem? Eles preveem
ou você tem como pré-requisito uma quantidade de insumos de tecnologia muito grande, então você já tem que entender como é que é o detalhe da implementação, como é que é o detalhe da arquitetura, e eles focam muito pouco naquilo que nasce logo de cara, que é o processo de negócio. Então, basicamente, o que eu tentei fazer ao longo da minha carreira foi tentar pegar o que tinha de bom nos melhores métodos que eu conheci, Microsoft, a parte do OASP, para compor alguma coisa que eu conseguisse trazer o máximo para o começo do processo, que muitas vezes no processo de, literalmente, de criar uma ideia de um produto, de criar uma ideia qualquer, ela nasce muitas vezes com um fluxo de negócio, com uma visão de como construir aquilo, que a arquitetura muitas vezes tanto faz em algum momento, e o cara tem só um insight de como fazer aquilo. Eu já posso dar insights de segurança em cima do desenho do processo, por que não? Até para direcionar talvez uma escolha de arquitetura. Em algum momento, uma arquitetura vai nascer, porque aquilo vai ter que começar a ser, o cara que tiver com aquele sonho de produto na mão, ele vai ter que começar a fazer um narrow daquilo e começar a escolher e definir algumas coisas, como a arquitetura e os sistemas que ele vai escolher para concretizar o produto. Caramba, tem um monte de coisas que eu já deveria dar a visão no momento da arquitetura, sem ter que esperar um momento muito posterior para chegar nisso. E, no fim, a hora que eu derivei uma série de requisitos de segurança, o que a gente não gosta e acaba muitas vezes acontecendo a rodo é eu derivar requisitos ruins, não conseguir prever direito quais são os riscos da solução. Então, a galera do desenvolvimento vai gastar um tempão desenvolvendo coisas porque são melhores práticas, e no fim do dia, certos caminhos de ameaça vão continuar descobertos. E é aquele ressentimento, puta, gastamos essa pátia, né, energia, tempo, dinheiro, com isso, e tomamos um ataque do mesmo jeito. E nos lascamos, putz, espera. Então, eu precisava também achar um método que conseguisse trazer esses insights de fio a pavio, que ele fosse incremental, ou seja, até na hora que o Luanito for lá e for pegar para fazer o pentest, putz, que insights que eu posso tirar da modelagem para falar assim, Luan, talvez não ficasse tão claro, mas ó, tem uma regra de negócio aqui, ó, que se você conseguir achar uma race condition, um bypass disso aqui, nossa, isso aqui vai valer ouro, né? Por quê? Porque no processo de negócio que está desenhado, que a gente viu lá atrás, 6 meses, putz, isso aqui é o cerne do cerne do cerne, porque no sistema e na arquitetura não fica tão explícito, mas, putz, esse arquivinho Excel, essa planilha, essa coisinha, que talvez no pentest passaria batido, é tipo core, é o nervo da coisa. Se você chegar aqui, acabou o jogo. Caramba, muito difícil você pensar num processo de pentest que o cara te dê esse tipo de insumo, né? Sei lá, o Luan trabalhou comigo. Então, caramba, Luan, lembra lá? Tá aqui a URL, te vira. Tá aqui esse conjunto de APIs, faz a mágica. Putz, normalmente os insumos são parcos, são quase nenhum. Então é óbvio que você vai ter uma resposta baseada num quase um critério de sorte. E o que eu queria com esse método é eliminar um pouco disso. Então, criar um método que nas fases iniciais do processo de desenvolvimento eu conseguisse tirar os aspectos já da solução que poderiam derivar para uma escolha de arquitetura ruim. A gente vai falar, o último exemplo que eu vou trazer aqui hoje, ele vai falar do como a modelagem ajuda ou apoia numa escolha arquitetural, que se você fizer errado, ela tem a ver com gateways de APIs, se você fizer essa escolha errado, custa tão caro arrumar depois que provavelmente você vai morrer, aquele produto vai morrer com esse problema, você não vai voltar atrás, porque sai caro demais, não vai funcionar, beleza? Então, o grande detalhe desse método é tentar pegar cenários de ataque, detalhar de uma tal forma que eu consiga partir de insumos macro, de coisas de processo de negócio, que eu vá enriquecendo com a arquitetura, e que quando eu chegar na implementação, eu enriqueça de novo, então, que essa coisa vá sendo incremental de fato, com o último nível, que é a construção da coisa. E aí a gente vai começar a entrar nos processos, inclusive, detalhados de monitoração. Muitas vezes, e a gente vai entrar nesse detalhe aqui num exemplo, a monitoração por si só, ela é extremamente subestimada, porque a pessoa assume assim, eu gero logs. Eu vou contar um pouco dessa história do eu gero logs, e que, na verdade, nem log é, mas você gera todos os logs no sentido de mapear um caminho, um cenário de ameaça, porque você pode descobrir
que o passo a passo de um certo ataque tem 4 ou 5 passos que, na verdade, você gera log nenhum. Eles não dependem só do seu sistema. Então, que outras coisas que você tinha que olhar naquele caminho, às vezes até o log de um repositório do Git. Se o teu cenário de ataque está baseado numa possível implantação de um componente malicioso dentro do seu repositório de desenvolvimento, do seu Git, você gera log. Isso vai para a monitoração? Isso é correlacionado? Alguém checa isso? Então, mais do que eu tenho log ou eu monitoro a aplicação, eu monitoro a coisa certa. Então, um dos objetivos da modelagem, lá no fim, quando eu estou falando já do último incremento, é dar um mínimo de clareza sobre esses processos de resposta a incidente. E repara, isso em geral é a pior parte, né, nas empresas, é o que é mais mal feito. E eu tenho um processo de resposta a incidente muito fraco. Se a gente fosse resumir o grande resumo do método, então, o que é? A primeira coisa, quais são esses processos de negócio, né? Então, a gente vai descrever, eu vou trazer alguns exemplos aqui de processo de negócio e o que eu pensei do processo de negócio para começar um desenho de uma árvore. Só que eu escolhi uma árvore, um cenário de ameaças que eu conseguisse mostrar para vocês o que eu tirei do processo, que insights que eu tirei da arquitetura quando a arquitetura foi desenhada e que outras coisas que eu tirei para drivar, inclusive, a futura arquitetura que poderia vir a ser aplicada, tá joia? E isso vale tanto para você construir, como, por outro lado, para você comprar, né? Então, o que eu deveria olhar num gateway de API se eu estou querendo me precaver de um certo nível de ataque? Isso está muito claro para o meu negócio. Mas o segundo passo que a gente mais peca, que a gente não faz direitinho, é assim, tá bom, qual que é o atacante? E a gente, né, normalmente fica tentada ao hacker. Puta, hacker é triste, não funciona direito. Então, quem quer ter o atacante? E esse atacante, ele tem que fazer sentido do começo do ataque, em todos os passinhos, até o final. Se você achar, não, mas o hacker vem, invade, pega a vulnerabilidade ninja, zero day, que passa para esse cara, que é o fraudador, cara, começa a ficar tão sofisticado que você fala, ó, se não for o crime organizado, aliado com os chineses numa operação interplanetária para invadir, não vai acontecer. O que você vai trazer para o seu modelo de ameaças? Descrédito. Se você conseguir, às vezes, achar um cenário palpável, provável, em que um único perfil de atacante faz sentido ele executar aqueles passos todos, que eu vou mostrar aqui um exemplo, fica muito mais palatável para o negócio olhar aquilo e falar, puta, sabe que ele tem razão, tem uma boa chance desse cara vir aqui abusar mesmo, agora eu entendi o caminho do ataque. Que traduzindo significa, agora eu entendi como que eu vou apanhar. Se eu sei qual é a minha falha, o meu caminho para eu apanhar, agora eu sei como corrigir, certo? Então, o grande entregável da modelagem tem que ser a comunicação clara de como vai se dar o ataque, por quem e atrás do que ele está interessado, porque aí eu chamo para a mesa o melhor de todos os times, ou seja, o NAP, o Léo, todo mundo que estiver trabalhando com a gente vai conseguir contribuir com o melhor do seu expertise para falar, putz, dado que o ataque é esse aqui é o objetivo do cara, olha, você mapeou esse caminho, mas você não está vendo que tem esse outro, e que tem mais esse, e que eu já vi tal coisa. E aí, de repente, você começa a ter uma árvore, ela vai se abrindo que nem uma árvore, você começa a ter um monte de ramos. É essa a parte legal, todo mundo contribui para aquele desenho, no seu nível de expertise. Talvez um conheça muito da implementação, outro mais da arquitetura, todo mundo contribui, e fica claro, de fio a pavio na empresa, quais são os possíveis caminhos de ataque e qual é o mais, dentre todos os possíveis, qual é o mais provável. E não se assustem. Quando a gente fala desses vários, todo mundo tem vários caminhos, inclusive, mas quando eu estou falando desses vários caminhos, muitas vezes algumas soluções ou cuidados de tecnologia e de processo que você adotar meio que matam quase que todas as possibilidades do atacante. Então, você vai procurar alguns cenários, alguns objetivos ali que fazem mais sentido para o atacante, começar a derivar requisitos de segurança para cobrir esses objetivos e provavelmente, se tiver 500 ramos ou sub-ramos ou subdetalhes, você vai perceber que, putz, com 5 ou 6 ações macro, você meio que mata, você frustra o atacante, tá bom? Terceira coisa, então, é pegar esses grandes objetivos, causar indisponibilidade, furto monetário, ou você pode ter micro-objetivos intermediários. Então,
Para eu causar o furto monetário, eu preciso fazer uma transferência do que tem lá na conta do cara, no saldo do cara. Para conseguir o saldo, tem uma dúzia de ataques que precisam de um acesso legítimo, um acesso de usuário. Então, você pode ter toda uma sub-árvore aqui orientada para quê? Comprometimento de acesso. Ou para quebrar e adivinhar, ou para pegar a base vazada, ou para chegar em acesso de algum jeito para fazer a fraude. E fica muito mais palatável para o negócio você falar que ele está corrigindo um controle de acesso ruim, não porque não é legal vazar a senha do cliente, mas porque aquilo dá aquele impacto financeiro, e é por isso, por aquele objetivo final, que você está corrigindo essa sub-árvore aqui, que ela, um certo caminho, ou um certo pedaço do ataque, vocês vão ver isso lá na frente no exercício, basicamente ele acaba no comprometimento de contas, de credenciais. E aí, dali para frente, você tem outros cenários que são mais tangíveis para o negócio. Ele é só um método, né? Ninguém coleciona, que legal, quero colecionar credenciais. Provavelmente você não vai achar um perfil de atacante que acha fantástico colecionar credenciais. Então, tirando o Luan, né, que faz os pentests dele, deve achar maravilhoso ter dicionário de credenciais, né, vazadas, mas fora os taradinhos, as pessoas, o atacante de verdade, né, as pessoas ruins na história de verdade, o objetivo deles normalmente é financeiro, é furto de commodity, é algum tipo de comprometimento de sistema de pontos, de alguma coisa que esse cara consiga fazer a roda, a engrenagem girar, a engrenagem do dinheiro, entendeu? Então, quem furta, por exemplo, cartão de crédito, no fim do dia ele não está atrás do cartão em si, mas do que o cartão pode entregar para ele. Então, normalmente, tal qual uma conta, o cartão é só um meio intermediário para chegar onde ele quer de verdade. E, por fim, é derivar em passos não grávidos. O que é um passo grávido? É aquele passo assim, ó, usuário usa sistema. Você fala, nossa, que coisa linda, né? Entendi. Então, basicamente, né, se eu fizer esse diagrama UML, ele serve para quase tudo na que a humanidade fez, funciona, encaixa. Então, eu não posso ter um negócio tão abstrato que tem 58 passos no meio do caminho. Eu tenho que desenhar a árvore, lembrando que eu tenho que quebrar isso em micro steps, né? Qual que é o passinho? Então, qual que é o objetivo do Luan no primeiro momento? A quebrar o controle de acesso para conseguir a credencial. Então, está aqui o atacante, está aqui o mecanismo, quebra do controle. Ele vai procurar, não vai quebrar o controle, ele vai procurar bases vazadas para tentar quebrar o acesso. Ele não vai procurar mais acesso, ele não vai mais quebrar o controle, ele vai tentar recuperar o acesso à conta. Por quê? Porque esses 3 caminhos minoritários aqui, eles levam para um ativo, né, que é o acesso. Aí, o acesso que era o alvo de um primeiro nível da árvore, ele vira o mecanismo do segundo nível. Então, aquele acesso que era o ativo, o alvo, ele passa a ser o mecanismo. Então, acesso comprometido, ou seja, eu estou partindo já que esse nível já foi. O mesmo atacante, o Luan, com acesso comprometido, vai fazer a transferência. Putz, legal. Ele para aí? Não. A transferência significa agora ele tem dinheiro que ele chega no último nível da árvore, uma árvorezinha só com 3 níveis, tá joia? Só que tem 3 caminhos que levam em um cara, que é a transferência, que leva em um caminho, que é onde ele queria chegar de fato lá no final. Então, eu preciso quebrar isso de passo a passo. Por quê? Eu vou explicar isso no exercício. Porque, na verdade, as suas decisões de monitoração, os logs que você vai querer gerar, tudo isso você tem que pensar passo a passo até onde o atacante está, porque você pode perceber que, se ele chegar na conta, é tão rápido fazer a transferência que eu não tenho mais nenhuma trava, ele vai levar um monte, até eu perceber que Inês é morta, ela já está esquartejada. Não tenho o que fazer. Eu não tenho nada. Será que eu posso, então, usar esse modelo de ameaça para falar, cara, eu preciso enfiar um passo, eu preciso tornar esse passo aqui lerdo. Lerdo de tal forma que não impacte demais o cliente de verdade, mas simplesmente pede para transferir, transfere, tá ágil demais. Quando for um atacante, eu não vou ter menor chance de responder esse incidente. Tá joia? Olá, E vamos lá. Por favor, me interrompa, querido, que eu não estou vendo. O Luan, ele comentou aqui, ó, um exemplo problemático é e-commerce, que permite colocar muita coisa no carrinho e tirar do estoque. Um atacante sabendo disso pode dar um prejuízo enorme na empresa sem roubar dados, sem falhas zero day. Você quer ver um ataque besta que eu já tomei lá no passado e que eu olhei e falei, caramba, tem que estar muito desocupado mesmo. O objetivo do cara, Luanito,
era encher a página ali da matéria de comentário para ela nunca mais carregar. Como é que ele causou indisponibilidade? Ele meteu lá no WordPress, comentário, cara, tinha megas de comentário, megas. Caraca. A hora que ia renderizar aquela merda, derrubava o browser. Ele indisponibilizou. E se você olhasse, você falava assim, pô, mas alguém clicou e essa matéria está sendo exibida. Aí você fala, tá, vírgula, o servidor está entregando, mas ele entrega uma trolha tão grande de bytes que baratemente browser nenhum aguenta. Olha que louco. Então, a coisa mais importante aqui de você identificar o perfil é entender assim, ó, aonde esse cara quer chegar. Porque esse cara, sem tirar o meu servidor do ar, sem apagar a matéria, ele achou um jeito criativaço de não permitir que alguém acessasse aquela matéria, de travar o acesso. No fim do dia, o que ele queria era causar essa indisponibilidade. Ele conseguiu? Conseguiu. Como? Colocando um comentário lixo. Olha que merda. Então, é muito importante... Você não fazer, né? Então, é muito importante... Ah, olha que legal. Qual que era o problema? Tudo que o cara escrevia, eu publicava e, em teoria, entregava para todo mundo. Olha que coisa besta. Putz, vamos habilitar a paginação de tal forma que mesmo que esteja 1 bilhão de comentários, só entrega os 10 primeiros. Se alguém quiser ver, vai vendo de 10 em 10. Ou vamos habilitar basicamente uma mediação, algum tipo de... como se fosse um filtro, vai. Então, alguém vai lá e faz uma moderação, só que aí eu tenho que introduzir um processo de moderação, né? Uma pessoa para moderar. Mas, enfim, criar alguma coisa que não é automático, vai. O cara não escreve e publica. Mas que tem alguém, eu vou falar monitoração, mas alguém que vai lá que tome a decisão, que deveria ser automatizados, né? Na maioria dos casos. Né? Inteligência artificial. Perfeito. Que vá lá e, putz, limpa esse negócio, porque ela pode bater e ficar. Mas é a mesma origem, a cada 1 milissegundo publicando... Não, pera, não é um ser humano fazendo isso, tira da frente. Mas ainda assim, que eu colocasse um processo de moderação, o cara não tinha me tirado do ar. Mesmo com uma pessoa, tá? Sem IA, sem a pessoa indo lá fazer. Então, o modelo de ameaça ele é importante para deixar, assim, muito claro qual que é o objetivo final e a gente começar a mapear os caminhos. Por quê? O caminho do cara tentar tirar o web server do ar e todas as soluções que eu vou colocar não tem nada a ver com o cara não escrever lixo. Tudo que eu coloquei aqui não resolve o problema dele tirar a matéria do ar porque ele encheu de lixo de comentário. Então... É interessante lá que é algo contínuo, né? Não foi modelado no início, mas percebeu-se a ameaça depois, né? E... Você pode pegar até na monitoração, querido. Aí você começa a descrever e fala, beleza, dado que tem esse cenário, então agora vamos surgir. E por que eu estou falando de usar os perfis clássicos e entender a motivação deles? Porque você não consegue sair do vento assim, né? É muito difícil. Então, qual que é o nosso método? Tá bom, vamos tentar pensar aqui no nosso negócio. O negócio exchange de Bitcoin, que vai ser mais ou menos o padrão aqui. Que perfis que estariam interessados numa exchange? O fraudador bancário, o espião governamental, o troll. O troll, será que teria algum interesse numa exchange? Então, a primeira coisa é tentar pegar o perfil clássico, imaginar mais ou menos o que esse cara quer, quais que são os alvos dele. Então, o espião governamental. Faz sentido numa exchange? Talvez não. Mas faz sentido numa Embraer? Putz, talvez faça todo. Será que as soluções de segurança que eu coloco para um e para outro são iguais? E elas não precisam ser caras, hein? Olha que louco. Talvez eu não precise de soluções bizarramente caras. Então, passo 0, encontrar esses perfis. E vamos começar com alguns exemplos aqui, ó. Vamos supor que na nossa exchange de Bitcoin, e eu sei que deve estar difícil aí para vocês lerem, mas eu vou ler aqui rapidinho, ó. Vamos supor que eu tivesse aqui, ó, um prospect, e aí tem uma diferenciação, né? Cliente é quem eu já sei quem é. Se o cara está chegando agora, ele é só um prospect, já tem uma diferença aqui. Ele é um criador de cadastros, né? Ele é um candidato a cliente, ainda não é. Ele vai iniciar um cadastro, vai me dar alguns dados, eu vou validar lá no meu sistema de onboarding contra um birô, vou validar se ele é pessoa publicamente exposta, vou validar uma série de coisas, vou dar um score para ele, e aí alguém de negócio me conta assim, e para fazer algumas validações eu vou solicitar documentos. Aí você fala, que legal. Então, além de preencher nome, RG, você vai deixar o cara subir arquivos, porque traduz isso aqui para técnica, você vai deixar o cara subir arquivos aqui no seu sistema, aí ele te olha e fala, óbvio, né, meu querido analista de segurança, como é que você acha que eu ia validar os detalhes do imposto de renda se ele não me mandar o imposto? Fala, que legal. Então, só de eu saber que não interessa como vai ser implementado, que em algum momento o teu sistema vai receber isso aqui, putz, eu consigo, no mínimo, falar assim, olha,
Tem um atacante que lembra, eu vou pescar para essa exchange de Bitcoin perfis que fazem sentido. Putz, tem um atacante aqui, ó, que faz sentido sim, por quê? O cara que faz o ransomware, o cara que faz a extorsão, ele conhece esses modelos, ele sabe que as exchanges têm exatamente o ativo que ele mais quer, né, que são os Bitcoins. Puta, legal. Então, esse cara está interessado em causar uma indisponibilidade operacional. Olha lá a raiz da nossa árvore. Como que ele consegue fazer isso? Putz, vamos pensar. Só descrevi esse pedacinho do processo aqui e eu sei que alguém lá de um time de cadastro vai validar esses documentos. Então olha que legal. Então, um cara se passando por cliente pode enviar um PDF malicioso. Sabe aquele PDF lindo lá com ActionScript bomba? Então, meto lá meu códigozinho bomba de ransomware, ou só o downloader do ransomware. Para esse coitado, na hora que for abrir o PDF para validar, eu criptografar a máquina dele e causar indisponibilidade operacional de tal forma que, inclusive, né, clássico de ransomware, ele não só criptografa, mas ele primeiro se propague para todo mundo e qualquer outro, não precisa necessariamente ser um outro coitado abrindo o documento, né, a propagação pode ser por drive de rede aberta, por qualquer coisa que tem no meu back-end, só que eu não estou parando a exchange, eu estou parando a operação. Quem de cadastro pode validar o próximo onboard? Ninguém. Por quê? Porque todas as máquinas foram para Kissassa. Puta, eu não preciso parar a exchange para parar isso aqui. Basta eu parar essa operação. Se eu achar um jeito de parar essa operação, o atacante chega no objetivo final dele, que é causar indisponibilidade operacional. Aquela operação parou. Caramba, eu consigo tirar isso e aqui eu tenho um recorte do recorte do recorte de um desenho de processo. E olha que legal, se eu disser para o meu time de desenvolvimento que ele não pode só solicitar esses documentos, que ele tem que tratar, porque para alguns casos alguém pode anexar até algum malware. Aí o cara fala, porra, mas ninguém me contou que eu tinha que filtrar esse cara. Aí fala, querido, então agora estou te contando. E aí vamos descer um pouquinho mais, depois eu expando aquela árvore, mas vamos descer um pouquinho mais. E aí a segunda coisa, aí fugindo daquele exemplo, ó, seria um registro. E aí eu trouxe um exemplo de registro completamente fora do exemplo que eu acabei de montar aqui, só para vocês entenderem que, se você fizer um registro caprichadinho, até se eu contar uma história do nada, que é aleatória para vocês, dá para ter um cheiro do que eu estou falando. Ó. Aí eu te falo que essa ameaça é a quebra de perímetro através do suborno. E aí eu te falo que quem é o atacante? É o crime organizado. O que ele está fazendo? Aliciando o programador. Não, aqui ele já está com o programador aliciado, ou seja, ele já tem um cara na mão e o que ele quer fazer? Qual que é o ativo? Qual que é o objetivo dele? Implantar o backdoor. Porque no próximo nível ele vai partir de backdoor implantado para chegar em algum lugar e assim vai indo. Ou seja, o aliciamento é um dos caminhos. E aí você fala, por que crime organizado? Porra, quando que um ransomware hacker vai aliciar alguém, velho? Ele não é o métier, não é o tipo de mecanismo, não é o tipo de coisa que ele faz. Então, daqui a importância de você não desenhar cenários que não fazem sentido, porque uma hora você vai qualificá-los, que é isso aqui, ó. Então, além de descrever o ativo, o mecanismo e o atacante, é assim, qual a probabilidade? Que alguém vai se questionar, fala, cara, tá bom, você está me dizendo que o mundo é um caos, é um inferno, então não vamos implementar nunca nada, né? Porque tudo é um inferno, então calma. Qual que é a probabilidade? Pode ser que a probabilidade nem seja alta. Puta, não é alta. Qual que é o impacto técnico de fazer isso? Então, para todos os efeitos, e aí eu vou mostrar essas qualificações, impacto técnico não tem de nenhum, e o impacto de negócio ainda é baixo. Aí você fala, puta que pariu lá que ficou louco. Implantar backdoor é impacto baixo. Calma. Você vai qualificar a vulnerabilidade quando você faz um relatório de pentest. E você vai qualificar ameaça a ameaça quando você faz o modelo de ameaça. E se tudo você tacar para alto sem critério, é FIFO, né? Primeiro que entrar, o primeiro que sai, tanto faz, qualquer um tem o mesmo nível. Então, simplesmente implantar o backdoor para o sistema tem impacto de indisponibilidade, de corrupção? Não, implantar não faz nada. Então, NA. Impacto de negócio. Vai causar perda financeira? Do que vai acontecer depois, sim, mas deste nível da árvore, não vai causar perda financeira. Vai causar corrupção de dados? Aqui ainda não vai causar corrupção nenhuma. E assim vai indo, beleza? Então, você vai mapeando e modelando e vai qualificando todos esses itens para chegar na probabilidade, nos tipos de impacto e num cálculo final de risco. Por quê? Você vai ter um balaio de coisa na mão. Você vai ter que direcionar o que eu faço primeiro, o que eu faço depois. E aí, só para vocês entenderem, quando a gente fala de impacto, ó, normalmente eu cruzo tudo que está aqui. Então,
Qual que é o nível de habilidade que esse cara... Por que eu tenho que definir um perfil? Porque o nível de habilidade do fraudador bancário é um, do ransomware hacker é outro, do espião internacional é outro, e assim vai indo. Então, qual que é esse nível de habilidade? Legal, desse agente é tal. Qual que é a motivação? Quanto ele tá, né? Quanto ele entende que, putz, se eu chegar aqui e implantar esse negócio, Deus é maior. Eu vou virar um inferno na vida dessa empresa. Oportunidade. Putz, eu sou chinês, eu falo mandarim e não conheço ninguém no Brasil e eu quero invadir a empresa do Luan. Não tenho tanta oportunidade. Eu sou vizinho do Luan, eu falo português, eu entendo exatamente o que ele faz, sei que tem um balaio, um baú de dinheiro no pé dele. Opa, já melhorou minha oportunidade, minha motivação está altíssima. E o tamanho do grupo? Ah, sou só eu. Se for só eu, pouco. Tá, mas se for qualquer um que escreveu ransomware um dia na vida, putz, esse tamanho aqui já pode ser representativo, ou seja, tem tanta gente fazendo que você pode ser casualmente a vítima. Aqui é para aqueles casos que faz sentido de grupos muito grandes e ataques com um perfil de agente muito comum, e que aí você fala, putz, mas por que eu, né? Aquela história, meu Deus, por que? Cara, estão procurando máquinas vacilonas na internet. A sua era uma das máquinas da Amazon que estava com S3 tudo aberto, que está dando, tudo dado vazou, um abraço. Ah, o ataque era em você? Não, mas você tinha um monte de coisa sensível ali e o cara te pegou, filhão. Então, probabilidade nasce um pouco disso, que é o viés do atacante, por isso que você tem que deixar muito claro quem é. Se você olhar a habilidade do hacker, a motivação do fraudador bancário, a oportunidade do vizinho do Luan, e colocar tudo isso na planilha, você chega em nada, né? A coisa não faz, o número não faz sentido. Então, e a vulnerabilidade? O quão fácil é descobrir que dá para plantar aquele arquivo lá dentro? Caramba, é só o cara fazer um onboarding, fingindo ser um cliente de verdade, que ele descobre. O quão fácil é de explorar? É fazer um upload, facilidade absurda. Bateu, fez. Quanta experiência eu preciso para fazer um upload de um imposto de renda em PDF? Putz, é vergonha falar de precisar de experiência. É fácil detectar essa intrusão? Essa detecção de intrusão é simples? Eu vou ter um log dizendo que subiu um arquivo. E se eu parei aí e não fiz mais nada, é um arquivo dentre todos os outros onboardings que chegaram. Caramba, tô na roça, a detecção de intrusão tá zero. Probabilidade disso vai dar uma tampa. Tá, e o impacto técnico? Ah, lembra? Eu tô no passo em que eu tô só enviando um PDF malicioso. Perda de confiabilidade? Nenhuma. Integridade? Nenhuma até então. Indisponibilidade? Com o envio do PDF? Nenhum. E de rastreabilidade? Nenhum também. Dano financeiro? Você vai praticamente zerar isso aqui. Você não vai ter quase que impacto nenhum. O impacto vai ser low, porque provavelmente você vai ter aqui alguma coisa de perda de falta de aderência às normas, aqui achei. Porque, olha, você deveria ter validado todos os inputs e na cartilha de segurança estava dizendo que você tinha que validar todos os inputs e você não validou. E é o máximo, é aonde você vai chegar. Deixa eu voltar isso aqui para cá, que eu não sei se vai fazer falta depois. Ixi, se fizer falta também, me lasquei todinho. Olá, tá me ouvindo aí? Tô, querido, fala. Desculpa. Não, tranquilo. O Gessé perguntou assim, existem casos registrados e dados mensuráveis sobre a atuação do crime organizado alocando pessoas em grandes, médias e pequenas empresas? Olha, Gessé, eu acho que você vai sofrer muito para pegar essa informação, porque quem percebe cenário... Então, quem percebe um cenário desse, em raríssimos casos, vai... Porque imagina, sua empresa acabou de descobrir que você teve um cara infiltrado, você vai lá e demite. Se você simplesmente tacar isso, né, e você precisa ter alguma coisa muito, muito, muito contundente, sem sombra de dúvida, que foi ele, para querer, por exemplo, instaurar um inquérito policial, alguma coisa, você pode estar até uma dura e tal, mas se você não tiver uma prova irrefutável, provavelmente o próprio delegado vai te dissuadir e falar, bobagem, você vai para um processo que você não vai ter uma prova cabal, você vai morrer no nada, né, vai terminar ali, você não vai ter. O que normalmente as empresas mesmo fazem, Gessé? Se tiver uma surpresa, se você tiver uma certeza razoável que pode vir uma surpresa desagradável dali, provavelmente esse cara vai sair de qualquer jeito, estando aliciado ou não. Então, lembra aquela história
de você ter o menor acesso possível para você não ser nem suspeito. Fala assim, quando que vão suspeitar que o LAC plantou um negócio aqui no Git? Nunca, porque nem acesso eu tenho, então estou tranquilo, pode me acusar, provo por A mais B, inocência e idoneidade. Não precisa nem confiar na minha idoneidade. Nunca tive acesso, não tenho acesso, meu usuário não está lá, não tem cara, não tem oportunidade de fazer isso. Números, querido, duvido que você vai achar. Não tem. A menos que a polícia, né, te entregasse alguma coisa do gênero de algumas estatísticas que eles coletassem. Mas não tem não, querido. Tá bom? Boa. Deixa eu trocar, então, ver se... Dá uma mudada no mic aqui rapidinho, o pessoal tá falando que tá ruim, para ver se... Tá bom. Eu vou seguindo aqui, Du, e aí você me interrompe a hora que você achar. Tá certo aí, tá joia? Só pra gente não matar o tempo. Vou ver aqui. Não, ainda dá. Meu medo é não chegar no fim. Então, um último detalhe, um aprofundamento que eu queria chamar a atenção de vocês é isso aqui, né? Então, vamos voltar para aquele exemplo que eu não contei nada. Depois no meu curso, eu boto uma notícia que fala sobre a venda de carros que são clonados ou carros que usam peças de carros legítimos, mas são carros furtados. E olha que legal, ó, eu mostrei para vocês um registro que era quebra do perímetro através de suborno, seguida de uma adulteração de registros de sinistros para obtenção de documentos fraudulentos para eu conseguir fazer a venda de um automóvel lá furtado com um documento legítimo para ele nunca cair, para ele passar por um automóvel legítimo. Se você contar, isso aqui é uma sequência de ameaças que eu qualifiquei, repara, nenhuma deu altíssimo, mas também nenhuma deu baixo. Você concorda? Ó? Se eu contar essa historinha desse jeito, que é praticamente português, que é só os títulos da ameaça, a corzinha tá ajudando a ver que isso aqui deu amarelo, que deu ali o razoável, vai. Até o CEO, que não deve entender de tecnologia, né, da empresa, ó, o presidente vai bater e falar, entendi, e é esse o objetivo. É todo mundo da empresa ser capaz de falar, cara, você sabe que isso aqui pode acontecer mesmo? Puta, é delicioso quando você escuta, cara... isso aqui tem cara de problema. Porque quando o cara se convence de que é um problema, você não precisa fazer força para a correção sair. A desgraça é quando ninguém concorda que é um problema. Aí é difícil você fazer a solução sair do outro lado. Tá bom? E vamos voltar aqui, que eu falei que eu ia deixar para o segundo plano, que era assim, ó, eu não sabia quantas perguntas iam vir. O que é essa validação, essa verificação do detalhe do perfil? Lembra quando eu fui lá naquela planilha para qualificar? Faz muita diferença. Eu falo assim, olha, deixa eu pegar um perfil macro, o fraudador, o card, ele é o cara que vai atrás de cartão de crédito. A primeira coisa que te vem na cabeça é assim, no sistema tem cartão de crédito? Não. Não tem esse perfil, não preciso nem analisar, não vou andar para frente. Mas isso aqui é muito bacana para quê? Para você ir coletando e analisando ao longo do tempo. E aí, Gessé, muito dos dados com os quais eu trabalho, eu fui coletando ao longo das empresas que eu trabalhei e vendo as patifarias no SOC, né? Do que pegava, do que não pegava, o que acontecia, ajudando o pessoal de prevenção à fraude para ver o que desgraça que estão fazendo, para tentar ir qualificando e quantificando e até entender as técnicas que eles usam. E aí, 90% das vezes o que eu peguei esse cara fazendo são explorações de técnicas de processos. Eles abusam de processos de negócio mal desenhados. Tecnologia, raríssimos casos tinha alguém que estava explorando VUM clássica, e era um carder, tá? Raríssimas vezes. Então, a coisa que eu tenho que dar mais enfoque é num desenho de processo ruim. O que o pentest, em geral, não pega? Desenho de processo. Ele vai um processo, que o pentest às vezes nem se liga nisso, né? Um processo que ele não precisa que ninguém explique, que ele entende de fio a pavio, são os processos de controle de acesso, então concessão, solicitação, revisão e o clássico, né, autenticação e autorização ali que está no bolo. Ele conhece de fio a pavio como aquilo funciona. Atrás do que o cara vai? Tudo credencial ali em cima, porque ele entende a fragilidade daquele processo para onde ir. Se eu não contar como o meu negócio de cartão funciona, talvez ele passe do lado, enfie o nariz em cima. Não, tudo bem, tinha uns bytes ali, uns números, eu não entendi direito o que era, não segui a vida aqui. E o cara passou em cima dos cartões. Nossa, se ele tivesse visto, tá? Então, eu preciso entender qual que é o perfil, inclusive, para ajudar meu pentester a fazer um bom pentest. Falar, deixa eu te explicar um pouco desse processo, que ele faz muito sentido, e eu quero que você avalie se tem algum
alguma quebra de lógica de negócio, que é um dos papéis do pentester, em cima desses processos aqui. Aí ele vai procurar race condition, ele vai procurar vazamento, ele vai procurar X coisas, direcionado por um bom modelo de ameaça. Outro perfil, fraudador bancário. Porra, pera, esse cara aqui, ele já explora mais falha técnica, sim. Então, esse cara aqui é aquele maluquinho que mete aquela porra daquele, né? Lembra lá do... Oh, meu Deus. Antes do C++ Builder lá. O que é em Pascal, Jesus amado? Fugiu aí. Delphi. Aquele delfoso nervoso, mete lá então, os detalhes do banco e, cara, ele faz uns trojanzão nervoso e entrega pra galera, e distribui trojan bancário. Ele usa, esse cara usa tecnologia sim. Putz, legal. Então, a hora que eu olhar para a parte... Se eu tenho esse perfil, se eu tenho... Ele está atrás de grana. Se eu tenho dinheiro, se eu tenho comércio ali na brincadeira, e esse cara aqui tá na minha listinha, puta, então eu tenho que dar uma atenção especial para a arquitetura e para os cenários em que esse cara vai abusar mais do que o processo. Bom, então, se eu tinha aquele cara, se eu qualifiquei bem, a emenda que eu queria fazer aqui com vocês agora, só para fechar esse cenário, é o quê? Caramba, lembra? A gente validou, a gente tinha, né, a visão que a gente tinha que validar e limpar esses arquivos, esses anexos. E olha que legal, em alguns casos, uma boa derivação de um requisito, ela pode não só resolver a parte de segurança, mas como ser uma otimização de negócio. Lembra naquele processinho que eu falei? O que o cara vai fazer ali, ó, vamos voltar para o processo aqui rapidinho. O que o cara vai fazer depois que ele pega esses documentos, o que é? Ele só valida, ele não faz mais nada, não tem mais nenhuma descrição aqui, eu juro para vocês que eu recortei, no processo inteiro que esse guri aqui faz mais nada com esses documentos enviados. Isso significa dizer que eu não preciso do PDF. Por que eu não meto aqui uma libzinha tão idiota quanto PDF to JPEG? Se ela esbarrar em ActionScript ou qualquer coisa que num documento da Receita Federal jamais viria que ele é... Puta, legal. Então, por que eu já não subo um log aqui dizendo, olha, abre o olho com esse camarada que acabou de submeter esse arquivo, corromper meu ambiente, ele não vai, porque o JPEG não vai fazer a desgraça toda acontecer. Abre o olho com esse fulano, porque tem uma razoável chance desse camarada estar aqui de palhaçada. Ele vai aprontar, fica de olho. Por enquanto, eu tenho um comichão, feeling. Mas eu já geraria um log aqui, falando assim, olha, de todos os outros, esse aqui se destacou na multidão. Ele te mandou um PDF aqui que tem um monte de código, e você não precisa entrar nem no mérito do que era. O normal não vem código nenhum, esse aqui veio, então abre o olho. Isso aqui da Receita, legitimão lá, imposto de... Não é qualquer outra coisa. E o que eu vou exibir na minha operação é só um JPEG. Concorda que o JPEG qualquer browser abre, eu nem preciso instalar nenhum reader de nada de PDF, eu não preciso dar manutenção nesse cara, tem muito menos VUM associado que eu preciso preencher. Então, de novo, fazer essa transformação me ajuda na hardenização e cria uma dificuldade absurda, porque o cara teria que achar um jeito de enfiar um ataque que ele conseguisse enfiar e sobreviver a um processo de transformação e que fosse executável depois, em cima do meu ativo limpo que eu gerei. Ele teria que enganar o meu transformador para ele gerar a merda aqui na frente. É um ataque que ficou tão caro que, se não valer muito a pena, esse cara sai fora. E aqui eu estou dando um primeiro exemplo de como que você baixa... Lembra aquela qualificação? Aí você fala assim, ó, o quão explorável é submeter um PDF? Aí tá lá, altíssimo, muito fácil, irrastreável, não sei o quê. Se eu coloquei uma transformação, como que eu faço para, a partir de um PDF, num processo de transformação que eu não controlo, colocar um JPEG malicioso que execute alguma coisa? Dificílimo. Dificílimo de saber que lógica que é essa. Rastreável, porque esse cara gera resultado aqui dizendo que ele está pegando alguma coisa muito esquisita, né? Então a rastreabilidade... Se eu aumentar tudo aquilo, deixar mais rastreável, muito difícil de explorar, pouquíssimo... Puta, aquela qualificação vai derrubar, talvez, ali de probabilidade, que é certeza, para uma probabilidade improvável. Puta, fantástico. Eu já derrubei, com um requisito, eu já derrubei uma ameaça. Derrubei de nível de criticidade, tá? Putz, mas naquela mesma exchange, em algum momento alguém vai falar assim, putz, o analista de cadastro vai trabalhar aqui, que vai ter uma rede de usuários, que vai ter uma rede core, que fala aqui com o MFA, que tem um não sei o quê, que tem alguma parte aqui em cloud do Alpha,
Isso aqui é exatamente a arquitetura que eu montei para o nosso exercício lá do curso. Até da arquitetura, a hora que ela se materializa, você fala assim, isso aqui eu já peguei no processo. Eu posso perceber que fala, pera. Todo o controle de acesso está em cima de um negócio. Pera. Então eu consigo atacar o aplicativo, que ele faz aqui pela arquitetura uma autenticação em cima de um ADFS, que está lá, né, o admin do Azure, as coisas também estão ali, e que então, em teoria, se eu tivesse uma credencial, eu conseguiria parar. Lembra que o objetivo é disponibilizar, né? Quem vê credencial já vê o demônio aqui, mas calma. Tem que fazer sentido o caminho do ataque inteiro para um atacante. Se ele era o cara da indisponibilidade, do ransomware, da extorsão, o que esse cara vai fazer é ganhar a credencial para conseguir parar isso aqui e, obviamente, ele não vai só parar, ele vai criar algum tipo de persistência, como qualquer ransomware faz aqui dentro, para que você, né, mesmo depois recuperando a credencial, você não possa confiar. Que é o grande motivo pelo qual, se você tiver um ambiente de nuvem atacado, qual a confiança que você tem que, mesmo limpando, que aquilo voltou a ser seu de verdade? Não é muito difícil? Então, provavelmente, no mundo de nuvem, depois que um ataque desse entra, quão fácil ou quão planejado você tá para falar assim, joga tudo fora e começa de novo. Basicamente, eu vou levar os dados aqui dos usuários e ainda vou dar uma filtrada para saber se o cara não plantou uma história de procedure aqui. Mas taca tudo, os containers, tudo no lixo, instancia tudo de novo, porque não dá para confiar em Katsu aqui dentro. Então, tem um conjunto X de ameaças aqui, que começa num ataque no app para eu saber aonde que estão os pontos de autenticação. A autenticação sempre está exposta, eu estou batendo na autenticação ou por força bruta ou através do app. Estou tentando comprometer a parte administrativa da brincadeira para tentar parar os serviços de algum jeito. E aí a gente olha, eu trouxe esse perfilzão, esse camarada simpático, né? Esse aqui é um Ransom Note. Bacana. Então, basicamente, o que ele quer é comprometer os ativos. E aí, se eu for olhar aqui e voltar, para as máquinas, compromete os ativos, thumbs up. Para os serviços, compromete os ativos. Se eu conseguisse excluir os dados, eu vou contar isso aqui mais para frente, para a operação. Então, todos os caminhos da árvore estão falando disso aqui, E aí a gente vai perceber que alguns cuidados, a gente já teve esse monte de cuidado, né? Aqui, parar a máquina. A gente tem que tomar um cuidado na hora que a gente desenha a árvore, para que alguns cuidados de segurança, a gente fala assim, filtramos todos os arquivos, alguém não tem aquela seguinte impressão, então agora, já que a gente já fez o investimento em segurança, estamos seguros, certo? Fala, não, irmão, calma. Essa árvore tem ramos, tá vendo? Então, se eu nunca quiser ter uma intimidade operacional, eu tenho que matar tudo isso, e tudo isso, e tudo isso, e tudo isso, tá? Enquanto eu não resolver todos, se o cara não me bate pela direita, ele me bate pela esquerda, se eu tampar os dois lados, ele dá um soco por cima, se ele não estiver contente, ele me dá um no queixo, cair eu vou, é fatal. Então, eu tenho que resolver todos, porque, não esquecendo, o objetivo desse cara não é ganhar a conta do admin do Azure. O objetivo desse cara não é criptografar, é qualquer coisa que chegue na disponibilidade, como no exemplinho lá que o Luan colocou muito bem para a gente. E aí eu posso chegar, inclusive, a considerações do tipo, se esse cara vai querer indisponibilizar, algumas considerações de hardenização e de planejamento de redundâncias eu deveria fazer se eu quiser tratar esse camarada. Por quê? Para que o meu sistema não consiga parar de uma vez, se o cara vier e bater aqui, eu consiga ter um mínimo de segregação para travar esse cara. Eu preciso ter, no caminho mapeado, do ponto em que esse cara conseguiu a credencial, basicamente ele já fez todo o ataque, porque depois, com a credencial acessar, é muito simples. Então, talvez eu tenha que engrossar o caldo bizonhamente naquele acesso. Por quê? Eu não consigo colocar muitos mais passos, porque os passos de autenticação dentro da plataforma do Azure não é minha aplicação, não tem como ficar enfiando coisa, eu vou ter que seguir o que o Azure me oferece, né? Se eu vou ter que seguir o que ele me oferece, o que eu posso fazer é engessar dali para baixo. Como eu dou essa credencial? Como é que é o processo de recuperação dessa credencial? Quantos fatores eu vou pedir? Então eu tenho que engrossar o caldo dos processos antes do acesso, seja dificultando absurdamente nas senhas, e aí coisas que a gente fala lá no curso, né? Por exemplo, não adianta você criar uma política lá fantástica se qualquer coisa que o GSE colocar na senha dele, eu tenho certeza que tem a ver com o que ele viu na vida. O cérebro dele não vai inventar um aleatório e ele vai conseguir lembrar isso no dia seguinte. Então, obviamente, ele vai correlacionar
data do aniversário da mãe, com o nome do pai, ele vai pegar coisa. Então, se eu tivesse como entrar nas redes sociais do GCE, mapear uma cacetada de coisas que ele escreve, que ele fala, que ele pensa, e ficar jogando um bombardeio, provavelmente eu vou achar alguma coisa parecida ou muito próxima da senha dele. Isso vale para o GCE, vale para todo mundo. Então, uma escolha ideal para uma aplicação dessa seria, putz, até deixa o cara copiar e colar um negócio daqui e incentiva ele a usar um KeyPass da vida, um cofrezinho, uma senha gerada, porque essa, de fato, gerada por um gerador, um cofre, esse cara vai ser literalmente aleatório e imprevisível, não dá para saber. Dane-se que é do GCE, do Luan, de quem for, não faz diferença. E repara quantas nossas aplicações, elas não pensam nesse processo, nesse modelo de ameaças, e aí a primeira coisa que você faz e essa recomendação era clássica da área de segurança, né? Não deixa ver, não deixa copiar, não deixa colar, faz digitar e faz ser complexo. É o clássico. Só que se você for pensar, isso não é complexo o suficiente no ambiente que a gente tem hoje de tentativa de força bruta. Por que eu estou falando isso? Porque a gente não desenhou aqui que outra possibilidade seria, uma vez que eu mapeei os entry points, ficar fazendo força bruta, putz, então pode ser que dê ruim ali no seu processo de autenticação, mesmo você tendo ali a minha política de senha complexa. E quanta gente com política de senha complexa tem senha besta? Não é uma garantia, hein? Então, o cara mete lá um nome da empresa, troca velho, uma cacetada de senhas seguem padrões que você fala. O padrão é complexo, mas a senha é besta. Lati, vai lá. tem aquele questão não sei se todo mundo conhece a entropia de senha, né? Você já ouviu falar? E aí o pessoal às vezes não conhece, acha que se botar 6 dígitos, 8 dígitos com essa complexidade aí, vai estar forte na senha, né? A senha é baseada em bits, né? Então não adianta. Então acaba tendo o tamanho O tamanho dela conta muito, né? Sendo muito mais poderoso do que a complexidade, né? Exatamente. Então, Exatamente. Você poderia deixar só texto, mas se você tivesse 6 palavras de 4 caracteres, sua senha seria infinitamente mais forte que qualquer coisa que você inventou na vida, qualquer empresa que você passou. É boa. Tem ideia para o próximo evento aí, né? Chamar o Ulisses Mestre, quebrador de senha lá. Nossa senhora, faça isso não, velho. Dá até medo quando fala do Lula, velho. Eu trabalhei com ele uns 6 anos ou mais, velho. O cara é um monstro, Tanto que se eu falasse de modelagem de ameaças com ele, ele fala, mas tudo é bobagem, velho. Vai lá, senha quebrou. Cara, ele era muito hardcore, velho. É outro patamar, né? É outro patamar. O cara era racudão nível hard. Mas vamos voltar aqui, ó. Quando a gente fala de... Claro. Foi uma pergunta aí do Alexandre, que ele fala assim, ó, nesse modelo apresentado, esse indisponibilidade operacional seria o D do modelo Stride? Aí depois a gente faria para as outras categorias de ameaça? É por aí? Na verdade, não. Vamos lá. O Stride, ele vai falar de indisponibilidade dentro de um cenário que você está mapeando ali, né? No Stride, você não vai pegar lá o Thread, o Stride, vai cruzar e vai olhar assim, ó. Putz, qual que é a possibilidade de indisponibilidade dessa conexão desse elemento aqui, a aplicação com esse elemento banco de dados. E aí você vai qualificar ali aquela conexão. Aqui é o objetivo final do atacante. Simplesmente, quem que era mesmo? Alexandre, você falou, né? Isso, Alexandre. O Ale, aqui é simplesmente assim, ó, o objetivo final desse atacante, que é o ransomware hacker, é causar indisponibilidade na empresa, na aplicação, porque através da indisponibilidade ele vai fazer a extorsão do dinheiro, vai te extorquir dinheiro ou fazer até o double extortion. Mas então, é para você não perder de vista, meter lá uma indisponibilidade na raiz, que qualquer coisa que chega a causar indisponibilidade vai ser alvo desse cara, e para você não fazer aquele nervo assim, se eu proteger as conexões, se eu proteger o caminho, se fizer o TLS, tá tudo resolvido? Não. Até naquele cenário besta, de falar assim, legal, o onboarding trabalha com avaliação de cadastros. Se eu conseguir injetar aqui 1 bilhão de cadastros lixos na sua empresa, 1 bilhão por hora, você vai ter cliente entrando? Não, provavelmente um cliente entrando vai ser um no meio de 1 bilhão. Pronto. Às vezes, só de conseguir fazer cadastro via robô,
eu causei uma disponibilidade. Nenhum cliente consegue entrar na sua exchange porque eu transformei em lixo o teu banco de dados. Então, de novo, é só para ficar muito claro onde esse cara quer chegar, porque você, enquanto modelador de ameaça, tem que ser super criativo para tentar imaginar o quê? Dado esse perfil, quais são os caminhos prováveis e tudo que eu vou ter que cuidar aqui para esse camarada não me pegar na curva. Porque imagina você gastar lá R$ 1 bilhão para fazer a segurança da NASA de banco de dados e o cara te quebrar num robô de cadastro. Nossa, você vai ouvir até a morte. Então, zero problema, de algum jeito, em algum dia, você vai tomar um ataque que você não esperava. A ideia do modelo é não te fechar, né? Não fazer um narrow muito forte ali do teu horizonte e você perder de vista aonde esse cara queria chegar. Para quê? Para não ficar olhando só os elementos técnicos, que é o que a gente tende a fazer, e perder de vista que o objetivo do cara era o quê? Dinheiro através de extorsão. Se ele conseguir isso de absolutamente qualquer jeito, ele chegou onde ele queria, o ataque se materializou. E o que você quer é não deixar chegar nisso, tá bom? Boa. Acaba tendo uma relação por causa da negação de serviço, né? Mas não no sentido amplo do ataque que você quer, né? Exatamente. Ali é só para você não perder de vista. E o Dread, né, e o Stride ali, eles estão mais preocupados na categorização do itemzinho específico de tecnologia, muitas vezes que você está avaliando ali naquele momento, tá bom? Tem, né? Uma ligaçãozinha tem sim, mas não é a mesma coisa, tá bom? E aí, por último, ó, olha que processo escondidinho que estava aqui, ó. Lembra? Este camarada queria quebrar o controle de acesso. Ele queria chegar aqui, ó. Eu podia fazer força bruta, eu podia fazer um monte de coisa, mas olha que bobagem que você pode ter feito e criado um processo de recuperação de acesso bunda, fácil, bypassável, que um SIM swap te derruba a vida. Putz, espera. A hora que eu escolhi aquela tecnologia, ela tem uma série de processos escondidinhos, eu vou precisar mapeá-los, tá? Então, se ali tem um controle de acesso, eu vou ter que entender todo o controle de acesso e ficar de olho assim, putz, espera, então eu vou criar alguns códigos de recuperação de acesso que eu vou imprimir, será que eu vou imprimir? Onde que eu vou deixar isso guardado? Mas tem que funcionar o dia que eu perder o acesso e se o cara saiu da empresa, putz, talvez eu tenha todo um processo gigantesco para fazer de negócio mesmo, de negócio de segurança, para garantir isso aqui, e no limite, então esses códigos de recuperação vão para o nosso cofre da HashiCorp, que vai ficar um CIEM monitorando se o maluco foi lá fazer o que não devia, né, sem autorização, e dando um puta de um alerta. Putz, legal. Então, eu consigo pegar o detalhe do processo e mapear uma ameaça. Eu consigo pegar um detalhe de uma arquitetura e mapear uma ameaça. E eu consigo pegar detalhes de uma implementação, como que o controle de acesso é materializado no Azure, e começar a derivar ameaças e hardenizar, né? Discutir o como fazer. E em alguns casos, eu vou chegar nisso aqui, ó. Então, putz, olha o ataque. O camarada, através de um acesso já furtado, planta um script lá, faz o deploy de um script dentro do banco de dados para causar a exclusão dele, de tal forma que, mesmo que você cortar a internet do banco de dados, se ele não entender e não achar o kill switch dele que está na internet, ele vai simplesmente limpar o banco inteiro. E como é que ele fez isso? Sobrescrevendo uma história de procedure padrão do sistema operacional, para você ter uma dificuldade absurda de achar. Puta, então, pera. Então, talvez, se eu quiser me proteger desse tipo de coisa, porque eu não vou conseguir bater o olho, numerar e perceber que esse cara está lá, eu vou ter que criar, com uma parte de monitoração pesada, um controle num processo, por exemplo. Esse ativo-chave da minha produção vai mudar? Então, pera. O cara da Gmood tem que ir lá no sistema e dizer que dia e que horário que esse cara pode ou não mudar. Uma central de configuração, um puppet da vida aqui, um cara que faz a instalação das coisas, caramba, é ele que olha aqui no sistema de Gmood e fala, pode ou não fazer tá certa essa solicitação, e o operador deploya essa operação, e no momento correto e depois de validado, esse ativo-chave vem aqui e se sincroniza de tal forma que ninguém consiga injetar nada, e se injetar, e se rolar esse diff aqui de um puppet da vida, e ele perceber que algo está diferente do que devia ser, ele simplesmente volta para a configuração oficial ou original do ambiente, porque
não estava prevista aquela alteração. Por exemplo, o cara chegar a invadir tua máquina e meter um wget lá, ou um GCC, ou qualquer coisa que você tirou. Opa, perdão. A hora que o Puppet rodar, ele identifica isso e vai lá e arranca o pacote, porque ele fala, pera, esse pacote não devia estar aqui na minha central de configuração, não tem isso, não tem uma autorização, então simplesmente remove esse alienígena daqui e gera um log. Porque as coisas alienígenas são aqueles momentos mais lindos que você tem para começar a trabalhar sua monitoração. Lembra aquele passinho da qualificação? É monitorável? Às vezes você precisa criar todo um processo simplesmente para viabilizar algo ser monitorável. As desgraças dos incidentes mais horrorosos que eu já tive que tratar em produção são aquelas que o cara te joga no ambiente e fala assim, olha, estão sendo atacados. Eu falo, sério? Tá bom. Então me mostra. O que está acontecendo? Não sei. Tá bom. E qual que é o ambiente aqui? Quais são as máquinas? Não sei. Estamos indo bem. E o que tinha que ter nessas máquinas? Talvez o desenvolvedor saiba, mas eu não sei. Eu falo, nossa, tá fácil da gente responder incidente. A gente não sabe direito qual que é o ambiente, não sabe direito o que tinha que estar lá, não sabe nada. Como é que eu vou achar uma anomalia? Como é que eu vou olhar para a máquina e falar assim, ó, tem uma cara aqui que esse GCC não devia estar aqui. Baseado em quê? Então, às vezes eu tenho que criar todo um processo simplesmente para olhar para a máquina e falar assim, olha, se eu não criar uma série de processos, controles, registros do que deveria estar onde e quando, eu sou incapaz de responder o incidente, eu não vou chegar lá. Porque eu não vou saber dizer que aquilo é uma anomalia, que é um alienígena ou não. Então, putz, isso pode mudar, inclusive, processos de operação de tecnologia. Vamos caminhar aqui, ó. Às vezes, em alguns casos, inclusive, eu consigo justificar, e esse aqui é um caso clássico de hardenização, né? Que a gente fala assim, cara, esse ativo é tão sensível que você não vai administrar de qualquer lugar. Você vai ter que bater numa rede segmentada aqui, numa console de administração, que você só chega nessa jossa aqui de um jump server, né? E que não tem volta, e que da rede corporativa o cara se loga aqui, valida com 15 fatores de autenticação para bater nessa console para administrar esse cara. E por que você faz isso? Sabe aqueles produtos fantásticos que eu falo, e de segurança, não vou citar nomes aqui, de segurança, fala assim, nossa, sério mesmo, você só trabalha com root, jura por Deus que você fez isso, velho. Quando que eu contratei Deus para trabalhar na minha operação? Porque root é Deus, né? Faz sentido para o sistema operacional, para o negócio que você tira ali do bare metal e transforma em algum nível de abstração, mas fora isso, para que tem root, velho? Aqui tem o cara de redes, aqui tem o cara de administração, aqui de banco de dados, tem esses perfis, mas o cara que é tudo, de tudo, não tem. Né? Root, full access, tudo, não trabalha aqui. Eu não contratei esse perfil. Aí você olha e fala, e quando que o fabricante vai mudar isso? Niente, nunca, jamais, né? Nein, nicht, né? E pronto, lascou. O que você consegue fazer com esse cara? Hardenização. Como é que eu crio uma operação de tal forma que esse cara, sendo uma droga, cara, sem brincadeira, eu acho que eu vou até falar um caso, porque é impossível estar lá ainda, mas a Abril, né, a editora Abril, gráfica da editora Abril, ela tinha uma impressora que chama Ceruti, alemã. Cara, aquela bobina quando gira, assim, o giro para calibrar a tinta sai umas 2.000 cópias. Sabe quando o negócio faz assim, ó, tipo, ó, imprima uma página na tua impressora aí de teste. A página de teste da Ceruti é tipo 2.000 revistas. E isso sai tipo numa girada, num segundo ali. É 2.000. A desgraça que controlava aquilo era o Windows XP. Aí você fala, ô senhor, me ajuda. Como é que eu faço o arquivo chegar aqui de uma forma segura, de tal forma que isso aqui não seja uma bomba relógio no meu ambiente, porque nem patch essa jossa tem. E quando que o cara ia mudar isso? Niente, nunca, né? Porque o fabricante estava cagando pro problema do seu operacional. Eu já fiz uma modelagem de ameaça em cima do sistema, de um ambiente hospitalar. Você já viu aquelas máquinas de ressonância que você entra, por aquele barulheira? Aquilo é caro, é da ordem de bilhão um brinquedo daquele, de um certo fabricante. De novo, aquele é operado por um computador. Adivinha a desgraça que tinha para operar. Eu não vou entrar no mérito, porque eles com certeza não corrigiram, mas era uma desgraça. E aí você fala, putz, mas esses arquivos têm que sair daqui e ir para a rede, porque são os ultrassons, né, são as coisas que aconteceram, os laudos, tem que cair aqui. Tá, então vamos criar um jeito de fazer essa conexão segura. Por quê? Porque isso aqui é uma bomba relógio no seu ambiente. Se bobear é por aqui que o ataque começa. E assim vai.
Então, em alguns casos, você não precisa ser invulnerável, falar assim, se não instalar patch, acabou a segurança. Não. Caramba, se eu quero evitar que um evento aqui aconteça, eu já estou falando, para adulterar alguma coisa nesse banco de dados, que é esse meu ativo administrado, o cara tem que acessar uma console que é só acessível de um jump server. Além disso, só tem um outro jeito, e assim vai indo. Mas e o usuário da aplicação? Cara, o usuário da aplicação não tem privilégio para instalar essa JOS. Mas tem um SQL Injection? Tem, mas no próprio acesso da aplicação aqui nessa base, esquece sobre escrever história, não tem nem privilégio para isso. Você continua com coisas de tecnologia falhas na implementação, mas o ataque, por si só, não se concretiza. E aí, só para esclarecer, eu estou chegando aqui no final, quando a gente fala de logs, né, que eu falei. Outra cagada muito grande que a gente faz, teve um acesso indevido, né? Normalmente, esses 5 fatores aqui, a gente faz mal pra cacete. Então, quem fez o quê, a partir de onde, quando isso teve sucesso. A quantidade de gente que loga o request, que não serve para nada, é enorme. E a quantidade de gente que loga o response, que é lindo, é mínima. Aí você fala, putz, vamos lá. Ô, Du, eu só consigo escutar a tua voz, então eu posso usar você para fazer um exemplo aqui rápido, meu lindo? Manda bala. Queridão, eu falei de 5, eu vou te dar só 3, ó, Du. Um acesso à sua conta bancária agora. É um problema? Sim. E não foi você. Agora piorou. Problemaço. Tá bom. E não teve sucesso. Então tá tranquilo. Melhor. Olha que escrever um log decente faz. Olha a diferença que oscilou a sua percepção de risco só de eu fazer um log decente. E aí, o que a gente faz de cagada aqui no log? Putz, teve 30 acessos na conta do Du. 30 acessos em um segundo dispara o alarme. Mas é falso positivo. Puta, pera. Então, vamos fazer o seguinte. 30 acessos está muito. Vamos jogar... O atacante percebe que 30 não está muito. O que ele faz? Então, vamos mandar de 29 em 29 a cada minuto, que aí ninguém monitora, porque tem um threshold que alguém infeliz colocou lá de 30 tentativas. A força bruta vai comendo solta, né? De 29 em 29, uma hora ele quebra. E podia ser 3, tá? Não faz a menor diferença. Tem password spray aí para provar isso. Putz, não, caramba, tá passando, estão atacando. Vamos fazer o seguinte, liga os logs. Se der uma tentativa de login, já alerta o sistema de monitoração. Ô, irmão, pera, até o login que deu certo, até a pessoa legítima com a senha, você vai me matar afogado, meu, só que não vai fazer outra coisa além de ler log de login. E que decisão que eu tomo? Não faz sentido nenhum. Eu não tomo decisão nenhuma lendo todos esses logs. Aí eu mato o sistema de monitoração afogado e ele nunca mais vai sair do outro lado. Então, ou o cara aprende onde que a linha d'água fica abaixo dela, ou o cara me mata afogado porque eu tive uma linha d'água que é tão embaixo que não serve para nada, ele gera um monte de lixo, gerar cortina de fumaça ali tá muito fácil, muito lindo. Quando se eu tivesse um log que presta, e o log tem que ser curto, porque tem parsing, porque tem análise, então se eu criar um bando de informações, até eu receber, tratar, parsear e tomar uma decisão, a conta do Luan já está no espaço e o Ula já está rindo dele. Então, eu tenho que fazer ele curto, só que eu tenho que ter todos os dados, inclusive o resultado da operação. Porque olha a paz de espírito que eu dei para o Dora que eu falei. E não teve sucesso. Ele, que maravilha. Então tá bom. Então tudo bem. Então, e se eu falasse para ele, teve sucesso e não foi você? E eu, naquele mesmo segundo, falasse, e eu bloqueei sua conta, que é a última coisa que o modelo de ameaças pode dar a você. É a clareza de que processos de contenção, então lembrando, o que é uma monitoração de segurança? É uma triagem, vai chegar um monte de lixo, cortina de fumaça, os atacantes não se combinam, não tem um grupo A que fala, olha, dá uma seguradinha, porque eu vou atacar agora o Edu, então não ataca junto não, para não confundir nos logs aqui, não. É 200 grupos atacando de coisa diferente para tudo que é lá, rebosteio do caralho aqui na triagem. O papel desse cara, olhar muito rápido a maior quantidade de itens para tirar da frente o lixo, para passar aquilo que tem chance de ser problema para alguém fazer o quê? Contenção. Isso aqui é um acesso na conta do Du com sucesso e é certeza, por isso do quem, que não foi o Du. Puta, quem que pode acessar a conta do Du? Só o Du. Então esse quem aqui foi decisivo para eu tomar uma decisão que vou meter-lhe o bloqueio na conta. A conta parou de funcionar. Porque se o cara queria fazer alguma coisa, já não faz mais nada.
Eu já comecei a dissuadir esse camarada. Se vocês não combinarem isso antes com o negócio, vai ser fácil falar para eles, olha, eu tô parando o AD, tá? É fácil. Vocês se imaginam, chegando um belo dia, oh, e aí, presidente, tudo bom? Você não tá logando, né? Porque eu parei o seu AD. É um dia tranquilo, uma coisa boa, linda. Agora, se eu falar, só que se eu não tivesse feito isso, esse log me indica aqui, ó, que o cara basicamente já estava no nosso mainframe, já ia tocar o terror, era a tábua de salvação para não deixar a empresa quebrar. Você acha que ele continua com a mesma percepção ou não? E, inclusive, isso foi o que foi combinado nessa resposta a incidente. Ó, se acontecesse A, B, C e D, eu faço. Quem vai tomar essa ação do eu faço, trancar tudo? Provavelmente é um analista lá, nível 1, nível 2 de SOC. Se isso não tiver extremamente bem combinado, desenhado, procedimentado, colocado em norma, você acha que esse cara vai botar o dele na mesa e falar, vou travar o AD agora, só para fazer uma graça? Mas nem durante o ataque, nem com o atacante no cangote dele. Ele não faz. Então, se você não definiu esse processo de resposta a incidente baseado nesse evento, baseado nessa sequência, com o que monitore, quando faz o que de contenção, ele não faz nem a pau. E por último, vamos chegar aqui, eu juro que eu vou abrir para as perguntas, é aquela história assim, olha, um dos processos aqui da indisponibilidade era o quê? Uma escolha arquitetural. Então, o cara vai fazer o quê? Mapear as APIs, os entry points expostos e causar umas sobrecargas nas chamadas. Como é que você protege uma API que era algo que você queria expor, né? Como que você expõe isso seletivamente? Ah, não, tranquilo, a gente só bota um gateway aqui e tal. O teu gateway consegue te fazer sobreviver a um ataque de abuso da API que parece uma chamada legítima, ou ele vai para o chão? Ou ele vai para o chão, ou ele faz um auto-scaling de uma tal forma que financeiramente a Amazon vai te comer vivo no final do mês. Porque tem as duas coisas, né? Você pode morrer agora ou em prestação. Então, talvez você possa pensar num cenário e aí puxar o último drive aqui e falar assim, ó, queridos arquitetos, sentem aqui comigo, ó. Porque a gente corre esse risco, porque tem esse cara e é provável que ele vai tentar aqui, ó, mandar o arquivo, depois bater no nosso controle de acesso, depois talvez infectar nosso sistema de banco de dados. A última opção que sobrou para ele aqui é tirar nossas APIs do ar. Para isso, eu gostaria muito que os senhores tivessem aqui, ó, os consumidores de vocês batessem num servidor de labels, esquece tokens aqui para não confundir, de labels, eu vou te preencher, ó, o Edu é o azulão. Assim que eu te entregar esse azulão que você bateu aqui, todos os requests para qualquer API, você vai me entregar aqui nesse broker o azulão. E no meu correlacionador eu vou ficar olhando para quem que eu entreguei o azulão e que catso o azulão está fazendo. Por que isso? Porque eu quero isso antes do login. Eu quero já saber da primeira API que você chamar que pode ser a de login, o que desgraça que a máquina do Edu está fazendo. Eu nem sei que é o Edu ainda, porque ele não se autenticou, só sei que é a máquina dele, só sei características dela, porque ela me entregou aquele cookie, aquele azulão, beleza? E a hora que o Edu fizer gracinha, o que eu quero fazer é, o relacionador vem aqui no servidor, bane esse token, e na próxima chamada que ele fizer, a hora que o broker for conferir, falar, o azulão, beleza? Beleza não, velho. Azulão tá tremendo de um pilantra, devolve a resposta para ele, 1 byte a cada 30 segundos, que é para fuder as threads do lado dele, e vai devolvendo aí 1 byte por vez, fingindo que você está catatônico, responde ele bem devagarzinho, que é para começar a prender thread do lado dele, mas não responde mais nada. E por que eu fiz isso? Para que a API continue linear para todo mundo, para o amarelão, para o vermelhão, para todo o resto dos clientes bem comportados, mas eu consegui separar o comportamento desse desgranhento aqui. Só que eu contei metade da história para vocês. Por quê? Se tem um correlacionador pega dados, pega eventos, faz parsing, eu levo um tempo, concorda? Até eu descobrir que o azulão, que o Du, né, é um malandro sem tamanho, ele pode já ter colocado, sei lá, 2.000 requisições aqui numa fila. Então, o mundo ideal é compor essa arquitetura com a outra. Então, que tem um serviço de fachada que joga isso em filas, que tem aqui um keeperzinho, que basicamente fica olhando e fala, pera. O correlacionador já não falou que o Edu é um maltrapilho, sem vergonha, safado, fela duma? Tá. Então, para que eu vou processar as outras 1.900 e tralalá requisições que ele ainda tem aqui penduradas, se nas primeiras 20 eu já descobri que ele é um sem vergonha, safado, pilantra? Então, basicamente, o que esse cara faz é, não vamos facilitar o dogpile aqui. Tira tudo da fila que era lixo. E esse monitorzão garante que esse mesmo servidor de API aqui, ó, só vai receber o que ele consegue engolir, ou seja, só tira da fila no throughput que ele vai, ou que é lógico que o meu auto-scaling permite aqui no máximo,
para eu ter um mínimo de contenção de custos também, para o cara não me matar do outro lado. Beleza? Então, eu vou colocar um throttling forçado aqui. Puta, legal. Eu vou implementar? Se eu descobrir que eu preciso de tudo isso aqui durante o incidente, eu tô lascado, né? Eu não consigo montar essa arquitetura do dia para a noite. Não quero. É muita máquina, é muita estrutura, é muita verificação, vai sair, né? Vou gastar um tempo, precisa de uma galera também para mexer. Não quero. Vamos comprar. Tá bom. Pelo menos você sabe agora quais os requisitos exigir de um gateway de API e o que você tem que validar. Você consegue sobreviver a esse cenário assim, assado, você tem um modelo de testes. Porque é lógico que se você for fazer o teste, só que o fabricante do gateway de API está te oferecendo, é lógico que ele é um primor. Ele está te oferecendo o test case que ele é fantástico, que ele foi desenhado para fazer. E se você não der um test case montado para ele, se valida contra esse cenário aqui, ó. Quero ver um cara abusando assim, assado, botando... Tá, o que você faz nesse? Não, nesse aí eu capoto. Pode ser o top one do Gartner. Pode ser que aquela solução não seja ideal para você. E aquela talvez aqui que está escondidinha no primeiro quadrante, fala, caramba, olha, eu meti esse cenário aqui e ela passou com louvor. Eu sei que eu deixei muito pouco tempo, mas eu tentei dar um drill down de fio a pavio do que era, então. Pegar os processos, começar a desenhar o modelo de ameaças, vir descendo quando a gente começa a criar insumos para arquitetura, vai passando pela arquitetura, vai chegando no modelo de implementação e de decisão de, inclusive, constrói ou compra. No geralzão, galera, deu para acompanhar. Eu sei que, porra, é voado, é a 10 mil pés, mas deu para acompanhar, deu para ter uma noção do que é o processo de construir a ameaça e por que definir um atacante? Porque senão na hora de qualificar você não qualifica nada. Por que definir um método? Por que quebrar passo a passo? Por que justificar tudo isso com uma interligação, né, com aquela árvore, né? Por que o passo A leva no B, que leva no C? Para poder contar uma história, e essa história convencer até o teu CEO de que você precisa daquele dinheiro, senão, né, você não chega onde você está querendo. Deu para fechar o raciocínio, galera? Boa, Lati. Foi muito massa mesmo. Conseguiu pincelar bastante coisa aí do treinamento, hein? Ah, bichão, eu tentei fazer Conseguiu um overview massa, hein? Porque assim, passar por todos os detalhes fica impossível, né? Não dá. Eu gasto 9 horas lá no negócio que eu fiquei programando para não falar muito. Aqui eu não ia fazer em 1 hora, entendeu? Mas eu queria até dar chance. Agora eu tô vendo aí as perguntas, viu, galera? Se vocês quiserem, dale. Aproveita, eu troquei de tela aqui. O pessoal tá elogiando aí. Jade, valeu, irmão. Não dá pra ver tudo, né? O treinamento lá tem bastante hora, né? E você pode pausar, digerir, calma, volta assim, né? Apesar que a live tá gravada também, mas é outra abordagem, é outro tipo de profundidade que você dá ali no treinamento, né? Então fica o convite aí pro pessoal conhecer o treinamento do Lati. Vou colocar também no chat aqui. E tem o sorteio lá, faz o sorteio pra galera também. Vamos fazer o sorteio. Eu já baixei, né? O horário limite era 9 horas, 9 e 1. Ô, Du, deixa eu só aproveitar que eu vi uma pergunta do Nap aqui. Ô, Nap, meu querido, é isso mesmo, velho. A ideia do DevSecOps é a gente ajudar não só a ter o processo, literalmente, né, de agilidade, mas, essa agilidade mal desenhada. Então, vamos fazer rápido a entrega. Tá bom, mas as considerações de segurança nesse processo foram... A gente pensou em processos que sobrevivem, porque se a gente tinha um processo que era falível, que era fraudável, e eu só estou fazendo ele do mesmo jeito, fraudável, do mesmo falível, mais rápido, né, com DevSecOps comendo vivo ali, talvez eu piore a situação, porque antes o atacante falava, demora demais para isso acontecer, e ele desistia pelo tempo. A hora que você tiver agilidade, a exploração vai acontecer em segundos, aí ele vai se animar pra caramba, e aí ele vai vir. Então, vamos tornar ágil? Vamos, mas você não escapa de tornar ágil e fazer esse contorno da segurança de verdade ali, de introduzir a segurança, porque só agilidade num carro sem freio é fria. Eu prefiro um carro lerdo, porque a hora que ele bater eu sobrevivo, né? Então, eu preciso, é ótimo ter isso, né? Puta, agilidade é legal, DevOps é lindo, hein? Mas eu preciso saber de que jeito usar certinho, planejar muito bem, porque, de novo, é que nem a história lá do vou bloquear o AD.
é dolorido demais, vai dar prejuízo, vai dar problema. Se eu tomar essa decisão, tem que estar muito bem embasado. Isso não vem do vento. E não vai ser no último minuto, né, Nap, que você vai conseguir levantar tudo que você precisa e tomar a decisão. Se já não ficou tudo a terra tudo aradinha, tudo bonitinho para responder esse incidente, a hora que você chegar na hora H, você titubeia. E aí o cara te quebra. Né? A hora que ele fala assim, putz, mas o cara pegou teu golden ticket do AD, irmão. Ele é o dono da tua floresta, irmão. Pede pra sair, velho. Vai, deslogue e vai pro LinkedIn agora, se você não for estatutário. Se você for estatutário, já prepara para responder com o teu patrimônio. Sente e chora, né? Nossa, um abraço, ele vai te chutar para fora da empresa. Tem mais um aí do Paulo. Ô, Paulo, vamos ver aqui, ó. Processo de carreira, tem um monte de coisa. Seguir pesquisa de curso. Cara, eu gosto muito do material, Paulão, lá do OASP. Então, o OASP agora tem alguns materiais, tem um monte de gente. Então, criando aplica. Vamos lá. Eu não gosto muito de usar ferramentas dessas de wizard, sabe? Tipo, eu quero criar um wizard para selecionar X opções e ele vai cuspir o modelo de ameaças. Mas, mesmo essas, eu não vou nem falar o nome para você não achar que eu estou criticando, mesmo essas que gospem o modelo de ameaças, elas servem para você registrar. O modelo que eu te mostrei aqui é completamente agnóstico, ou seja, você vai fazendo papel de pão, você vai meter no Visage, você vai meter ali no Mind Map e você chega do outro lado. Se você tiver... Olha, você pode fazer a mesma coisa que você faz na história lá do Gira em qualquer outro lugar, né? Mas por que o Gira é legal? Porque ele automatiza um monte de coisa, porque ele passa informação para outros lugares. Então, você tem ferramentas que te ajudam, que você pode olhar. O OASP faz referência para um monte delas. Recomendo depois você ir lá e dar uma olhada nesse conteúdo, tá, Paulão? Para aprofundar, para ver o que tem. Só não bitolar e achar que, putz, porque eu consigo rodar esse wizard, que ele já deu meu modelo, agora tá thumbs up. Aquele modelo do cara encher o teu post de mensagem lixo, não tem modelo, não tem ferramenta que vai cuspir e falar, fica ligeiro, porque isso aqui é um problema para ti. Ele não vai te dar essa dica. Então, usa a ferramenta, mas não se limita a ela, tá bom? Só tome esse cuidado. E assim, cara, tem materiais e materiais, tá? Os materiais de modelo de ameaça da Microsoft são muito bons. O que eu não gosto é do ferramental, por exemplo, que ela te indica porque ela te driva tudo para o mundinho dela. Então, se você puder... se você puder ficar ali na teoria... A teoria é muito boa e é muito parecida com muita coisa que eu usei daqui, eu tirei de lá. Só que eu não bitolei naquele modo operacional de fazer isso e naquele limite, tá bom? Então, recomendo também, vai atrás lá que vale muito a pena. Os materiais de modelagem de ameaças da Microsoft são muito legais. Só não bitola nas ferramentas. Tem mais um aqui do Paulo que ele mandou lá atrás sobre o Mitre Attack, se é considerado uma boa fonte aí. Excelente fonte. Então, assim, o que você vai pegar aí nesse framework do Mitre? Você vai ter lá cenários, né, prontos para você testar e para ver. Uma das coisas é assim, você consegue detectar? E aí você já pode descobrir, né? Putz, não consigo detectar essas ameaças, esses APTs. Não, eu não tenho os logs. Parte do que você viu aqui é complemento. Então, como que eu crio um log decente para isso? Como que eu monto uma arquitetura para isso? E não esquece, tá? O Mitre Attack é aquele ataque de teste. Tudo no teste, tudo no ambiente de dev, tudo na minha máquina roda é lindo. Um dos motivos de você fazer o modelo de ameaças é também olhar e falar assim, tá, desse passo A para esse passo B, a detecção. Quanto tempo o atacante ele leva para mudar do B para o C, do C para o D, que é a raiz, que é o objetivo final? Se você perceber que você até gera o log, até faz o parse, mas leva 24 horas para o fluxo girar aqui, você já pode saber que ele vai passar pelo A, B, C, D, não interessa que você detecte um mito, você não vai fazer Katsu. Então, tá, detectei, que contenção que eu coloco, que requisito de segurança que eu enfio aqui no meio. Então, o Mitre é uma puta fonte legal para você começar a rodar alguns testes e ter insumos do seu processo. Lembra que eu falei muito de processo? Do seu processo de resposta a incidente e da tua monitoração. E aí, depois que você desenhar isso, começar a olhar para o seu negócio e falar, legal, o que faz sentido aqui no meu negócio eu começar a proteger primeiro. Provavelmente você não vai passar num monte de casos do Mitre. Ele fala, nossa, olha, não pego isso, não pego aquilo, ransomware propaganda, não pego nada. Você não pega nada, você vai ter que escolher um para começar. Então, tá bom. Até o modelo de ameaça te ajuda. O que é o mais provável? Vim aqui é o quê? Quem que teria mais interesse
pega do Mitre Ataque o que é o cenário que faz mais sentido para o teu perfil de atacante da tua empresa. Provavelmente ele é o primeiro que vai bater na tua porta. Se você já estiver protegido contra ele, já tá um puta golaço. E aí você vai incrementando. Boa. Respondeu a última pergunta aqui do Alexandre Branco. Ele fala se o treinamento é feito um passo a passo para uma modelagem de ameaça de alguma aplicação real partindo ainda do negócio. Sim. Então, assim, esses enxertos que eu taquei aqui na tela, viu, Ale? Eles são o exercício final ali de conclusão de curso. Eu não vi um caboclo ainda que se dignou a fazer de fio a pavio. O relatório de exemplo que eu coloquei ali, real, passo a passo, um por um, seguindo o modelo mesmo, você não vai fazer em menos de umas 12, 20 horas, tá? É trabalho de conclusão de curso mesmo. O relatório final que eu deixei lá de exemplo tem umas 80 páginas. Então, ó, tá aqui o modelo de negócio, tá aqui a saída dele, com todos os requisitos, amarrado em todas as ameaças, por que o negócio é assim. Então, convido de verdade, até quem fez o curso, ó, as últimas partezinhas lá são os exercícios, né? Eu nunca vi um caboclo valente mesmo que falou assim, ó, vou fazer um exercício. Estão me chamando aqui. Brincadeira. Vou chegar lá. Ainda vou dar orgulho para você, cara. Mas vamos lá, estamos perto do